3h46, Gaúcha Mais de volta. O conflito na Europa, na Ucrânia, completou 2 semanas. A invasão russa, a resistência ucraniana, e para entendermos um pouco melhor as estratégias militares, nós vamos receber um especialista, o coronel da reserva do Exército Brasileiro, analista de geopolítica, Paulo Filho. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Estaldi. Boa tarde, Germano. Um prazer estar falando com vocês da Rádio Gaúcha e os seus ouvintes, claro. O tempo da invasão até agora, o que a Rússia já conseguiu conquistar, a não entrada ainda, por exemplo, em Kiev. Qual é a análise que o senhor faz da estratégia militar russa até agora? Será que está dentro do que esperavam mesmo, como diz Putin? Isso há muitas dúvidas, né? O Ocidente, os analistas do Ocidente esperavam que esse ataque fosse mais rápido. Ele adotou uma estratégia que a gente chama de planejamento estratégico por linhas exteriores. Então ele fez 4 direções de ataques principais, né? Pelo norte, partindo inclusive do outro país, né, da Belarus, em direção a Kiev. Por nordeste, pelo leste, que é onde já estavam aquelas províncias rebeldes, né, de Luhansk e Donetsk, que ele reconheceu como estados independentes, e pelo sul, lá pela Crimeia. Então, é um movimento bem clássico nos planejamentos militares, né? Um duplo envolvimento com o objetivo de separar toda essa parte leste do país, aparentemente. Agora, uma coisa é você fazer o planejamento no mapa, né? Na carta, desenhar aquelas setas, e outra coisa é você conseguir efetivar isso no terreno, especialmente quando você chega nas cidades, né? Então, nós estamos vendo aí a aproximação de Kiev já há alguns dias, né? Eles fazendo o cerco para depois fazer a entrada na cidade, como deve ser o planejamento. E nós estamos vendo em várias cidades os russos terem muitas dificuldades. Mariupol, que é essa cidade que infelizmente a gente viu essas cenas terríveis aí nesse hospital, né? Foi cercada já no 2º dia de guerra. Nós estamos no 15º dia e até hoje ela ainda não foi conquistada definitivamente, né? Então, uma coisa é chegar na cidade e outra coisa é entrar na cidade. Então, assim, é muito difícil saber se isso estava de acordo com o planejamento inicial deles, mas era previsto essa dificuldade, sim. Coronel, no início, nos primeiros dias, havia um receio visível por parte do exército russo de atingir civis ucranianos, né? Mas depois isso claramente ficou para trás, com bombardeios em regiões centrais das cidades, né? Famílias inteiras morrendo, a gente vendo cenas horrorosas. E agora parece haver um novo recuo, com um acordo de cessar-fogo para os civis poderem deixar o país. Por que essa estratégia vai mudando? O avanço sobre os civis, né? Ora mais recuado, não atacam, ora mais agressivo e pegando quem tiver pela frente. Por que isso vai mudando, coronel? O que acontece no campo de batalha é muito difícil de você conseguir controlar lá de cima, no mais alto nível, né? Clausewitz, que é um pensador militar muito famoso, muito importante, do século XIX, dizia que na guerra existe uma névoa, né? E tudo na guerra seria simples, segundo ele, e até as coisas mais simples seriam difíceis. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que essas ordens, né, dependem muito dos comandantes táticos lá no terreno, lá no campo de batalha. Então você pode ter, por exemplo, estou fazendo aqui só um exemplo, né? Um comandante tático no norte que tenha mais cuidado com os civis, um comandante no sul que tenha menos cuidado. Uhum. E o que acontece também é que a opinião pública mundial e local é muito afetada por essas imagens, né? E, logicamente, isso interfere no nível político, né? E também tem a situação de que o povo ucraniano e o povo russo são povos muito próximos. Você tem muitas famílias que vivem ucranianos e russos, né? Pai russo com mãe ucraniana. Então, assim, é muito difícil para você explicar para a própria opinião pública russa, embora a opinião pública russa sofra muita censura, né? Os meios de comunicação russos sofrem muita censura do Estado, você explicar esse tipo de ataque afetando a população civil, né? Por isso essas indas e vindas, né?
você tem um ataque desse que houve no hospital, por exemplo, tem essa enorme repercussão, certamente eles, a partir daquele momento, vão ter mais cuidado. E assim vai nesse impulsos, né? E assim vai indo. A Ucrânia vem resistindo, como o senhor disse, principalmente nas cidades maiores, que é mais difícil a entrada, tem muitos civis e a defesa fica um pouco mais facilitada. Até quando a Ucrânia pode resistir? Vai ter algum momento que o senhor acredita que só um acordo mesmo será possível? Ou a Ucrânia tem alguma chance de uma vitória militar contra a Rússia? Uma vitória militar contra a Rússia é muito difícil, né? Porque a disparidade do poder militar entre os dois lados é muito grande. O poder militar russo é muito superior. E eles ainda não empregaram todo o poder militar deles, né? Eles ainda têm outros instrumentos para utilizarem e imagino que eles não estejam utilizando justamente em razão dos danos colaterais, né? De afetar a população civil. Mas o que acontece? O defensor, ele tem muita vantagem, né? Primeiro porque ele conhece perfeitamente cada bairro, cada local, né? Então você imagina, você está dentro de um carro de combate, né? Um tanque de guerra numa rua de uma grande cidade, em cima de cada prédio, em cada janela, em cada telhado, pode ter uma arma apontando para você, né? Então assim, você combater na cidade é muito difícil e o defensor tem essa vantagem. Mas tudo tem um limite, né? O limite que vai sendo que dificilmente os ucranianos vão conseguir defender por tanto tempo assim. Agora, eu estou falando da parte leste da Ucrânia, né? E Kiev, inclusive. Na parte oeste, onde ainda não foi atacado, eu acredito que dificilmente os russos vão partir para o oeste, porque aí você teria uma guerra muito longa, né? Uma guerra de resistência, uma guerra de guerrilha, tipo o que aconteceu no Afeganistão com os russos e com os americanos, né? Então, assim, com uma conquista total do país, eu não acredito, porque os russos teriam que deixar um contingente militar muito grande lá na Ucrânia para controlar as cidades, não conseguiriam controlar, e aquilo ia se estender por muito tempo, por muitos anos, e o custo disso aí seria enorme, né? Então, não sei se eu respondi, mas é isso que eu acredito. Claro, Sim, claro. entendi. Mas, coronel, a dúvida que eu fico é por que, na sua avaliação, a Ucrânia não se rendeu ainda? Porque, de fato, o poderio militar da Rússia em comparação da Ucrânia é imensamente maior, né? Então, me parece que mais cedo ou mais tarde, claro, a Rússia tende a vencer, pelo menos do ponto de vista bélico mesmo, né? Essa guerra e... por que a Ucrânia não recuou ainda, não se rendeu? É por uma questão, talvez, da opinião pública, porque a gente tem visto que eles são muito, não só patriotas, como eles têm uma postura, o povo quase kamikaze, né? Que é uma coisa assim, eu vou ficar aqui, eu vou pegar em arma e vou para cima deles. É um pouco isso a opinião pública, é uma visão política do presidente ucraniano. Por que não se rendeu ainda, já que o poderio militar é tão menor, mais frágil, né? Na Ucrânia em comparação à Rússia? É uma pergunta que só pode ser explicada pelo lado emocional, né? Pelo lado patriótico. E, assim, eles estão defendendo a terra deles, né? Vocês, como gaúchos aí no Rio Grande, tem muito amor pelo Estado. Já morei aí, sei como é que é e sabem o que é isso. É o amor pela terra. E o que mais eles têm a perder? Se você mora em Mariupol, a tua cidade foi completamente destruída. A sua família, se você conseguiu salvar, foi para outro país. O que você tem a perder, né? Então, quando o combatente está imbuído desse espírito de devoção à causa, é muito difícil você convencê-lo a se render, né? A não ser que não exista mais nenhuma esperança, né? A não ser que a esperança seja completamente perdida, subjugada pelo adversário. O que não tem sido o caso. Como eu disse, né? Uma guerra dessa dentro das cidades, ela se prolonga por anos. As pessoas vão criando redes de apoio, redes de sobrevivência, eles atacam num ponto, correm para o outro, e assim vão... Aquilo vira um modo de vida, né? Aliás, aquilo vira o único modo de vida. Porque eles não têm mais emprego, não têm mais nada, é isso que eles vão fazer. Considerando o atual cenário, essa guerra tem alguma chance de sair da Ucrânia e atingir outros países? O Putin, quando fala em questões do seu potencial, né, nuclear, é uma bravata só? É uma ameaça real?
O que acontece? Todos os lados vão tomar muito cuidado para que isso não aconteça, né? Então, por exemplo, o presidente Zelensky da Ucrânia tem solicitado que a OTAN faça aquela área de no-fly zone, né? Para que não haja sobrevoo de aeronaves inimigas sobre a Ucrânia. Para fazer isso, a OTAN teria que colocar suas próprias aeronaves voando no território ucraniano. E isso certamente aconteceriam combates aéreos, ou seja, você teria tropas da OTAN, no caso aeronaves da OTAN, combatendo aeronaves russas. E aí você teria um confronto entre os dois lados, que está sendo evitado por todos. Por isso que a OTAN não autorizou essa operação, né? Então, eu tenho certeza absoluta que todos os lados vão tomar muito cuidado para que não caia nenhum explosivo, nenhuma bomba, nenhuma granada, 1 milímetro para fora do território ucraniano. Porque o que não é a Ucrânia ali é a OTAN. E aí uma guerra entre a OTAN e Rússia, ninguém sabe como pode acabar, né? Então, assim, eu não acredito que essa guerra possa extravasar, né? Não acredito, não. Coronel da Reserva do Exército Brasileiro, analista de geopolítica.